Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vai falar sobre educação das crianças em casa e na escola. E para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Lourdes Sá. Ela é formada em Psicologia Clínica, professora, formadora profissional de educadores e mestre em Educação. Obrigada pelo convite, vir aqui à Rádio Horizonte FM. Falar de psicologia. O prazer é todo nosso, será sempre muito bem-vinda cá. Vamos então começar com a questão da educação das crianças e vamos fazer um paralelo então em casa e na escola, porque a educação vemos que não se depende nem só dos pais e nem só dos educadores, é o conjunto entre a escola e os pais. E gostaria então que você iniciasse para nós o que você acha principal, o que é principal para os pais e na escola para uma criança poder dar os seus primeiros passos aí na educação. Muito bem. É fundamental realmente a escola e a casa trabalharem em equipa, ok? Porque realmente quando estamos a falar da educação de crianças é muito importante quem é que está à volta da criança, quem é que convive com a criança no dia-a-dia. A personalidade dela está dependente exatamente da educação que ela vai receber, ora quer em casa dos pais, quer de quem está diariamente com ela, que muitas vezes os educadores estão mais horas com a criança do que propriamente os pais. E quando, por exemplo, nessas mais horas que às vezes a gente vê que os educadores estão com as crianças, influenciam mais nessa educação ou não? O pouco tempo que os pais estão é fundamental também. Fundamental. Tanto que já há vários estudos que indicam não é já tanto o tempo que os pais estão com as crianças, mas a qualidade desse tempo. Até principalmente no caso dos divórcios, que hoje é mais comum, então verificou-se, será que é muito problemático uma criança só estar com o pai de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? Não, a questão mais importante é a qualidade desse tempo. Se a criança sente que o pai ou a mãe pode estar poucas vezes, mas aquelas vezes está entregue à criança, está só com a criança, não há telemóvel, não há televisão e está ali com ela, olhos nos olhos, a brincar com ela, a interagir com ela, a ensinar-lhe os limites e a dar o amor, que isso é o fundamental, é sempre o amor e a disciplina estarem de braços dados, não é, na educação. Então, se a criança sente que os pais estão entregues a 100% a elas, isso é fundamental mais tarde, mesmo que esteja pouco tempo com as crianças. E já agora falando em limites, doutora Lourdes, quando, por exemplo, um pai, ele impõe limites à criança e aquilo dá uma revolta na criança. Essa revolta que dá na criança, porque o pai impôs limite, isso é negativo ou é positivo? Isso mexe psicologicamente com a criança no sentido de que o pai não me gosta, a mãe não me gosta, isso acontece? É uma questão muito importante. Assim, os limites são fundamentais na educação e, ao contrário do que às vezes os pais possam pensar, as crianças gostam que os pais lhe coloquem limites. Dentro delas, elas percebem quando um pai lhe coloca limites, percebem, pai, mãe, educador, que essa pessoa se preocupa com ela. Só que naturalmente ela vai se revoltar porque é a forma dela se manifestar e de se afirmar, que a criança também quer afirmar a sua personalidade. Então, claro, quando, por exemplo, vamos pensar nós adultos, quando nos colocam certos limites, nós podemos não gostar desses limites, mas às vezes sabemos que isso é importante. Podemos não gostar de usar cinto de segurança, mas sabemos que o cinto de segurança é fundamental para nós. Então, quando a criança sente que o pai lhe diz, tu não podes mesmo comer as batatas fritas antes do jantar. Claro que é normal que ela vai ficar chateada e até revoltada, mas ela no fundo percebe que os pais se preocupam com ela e que sabem que querem o melhor para ela, neste caso a nível da alimentação. E acontece muito, doutora Lourdes, que a criança, por esse limite, ela vai manifestar às vezes com birras. Sim, né? exatamente. Então ela chora, ela esperneia, ela faz birra, eu não gosto de você. E como que é que fica essa questão do pai ou educador quando uma criança faz isso? Porque existe até certo ponto, a criança às vezes consegue manipular ou ter um certo domínio sobre o adulto, né? E como é que trabalha com isso? Como é que funciona? É preciso muita paciência. É preciso muita paciência. Engolido pelas crianças. Exatamente, porque elas, ainda por cima, como são jovens, têm muita energia, muita vitalidade, muita determinação e conseguem estar ali imenso tempo a fazer uma birra e os adultos já estão cansados, um dia inteiro de trabalho, uma semana inteira já não têm muita paciência. Então é muito importante aí os pais e educadores, o primeiro aspecto é entenderem o porquê. Ok, perceberem para já que é normal, ok, faz parte do crescimento da criança terem aquelas birras.
birras. Faz parte. Faz parte, exatamente. Porquê? Porque nós temos que lembrar, às vezes esquecemos, mas nós temos um corpo animal, este corpo é animal, então durante séculos e milénios usámos a agressividade como forma de desenvolvimento e de sobrevivência. Então a criança, quando ela nasce, por volta dos 2, 3 anos, quando ela descobre que afinal o mundo não é como ela quer, ela vai receber muitos nãos, ela vai ficar frustrada. Então o que é que ela vai fazer? Vai usar os instintos de agressividade. Okay, que é normal. E aí é fundamental então os pais explicarem-lhe não propriamente que ela não pode ter comportamentos agressivos, mas sim onde é que ela pode. Ou seja, tu podes fazer birras à vontade, mas não podes magoar nem a ti, nem a ninguém, nem partir nenhum objeto. Então vais ali para o canto das almofadas, estás a ver ali aquele canto, estás chateado porque não podes ir brincar, bater no teu irmão, porque tem que ser disciplinada, então ela fica chateada não estar a fazer a birra com o irmão, então vai fazer a birra ali para o canto das almofadas, pode espernear ali à vontade, ali não há problema. Então o que acontece? Nós permitimos à criança que ela liberte aquela raiva e aquela agressividade que ela está a aprender a limitá-la e a controlá-la, mas dizemos-lhe onde é que ela pode fazer e onde é que não pode. E não propriamente não podes te comportar assim, porque ela senão ou ela vai fazer a birra na mesma ou ela vai guardar e conter para ela a birra. E qual é a consequência dela conter essa birra, então, doutora? Se acontecer, imagine uma criança que então aprenda a controlar todas as birras e torna-se... fazer birra, eu não posso. Então aprende a ser a menina bem comportada ou o menino bem comportado, que é raro, mas existe. É uma criança que está sempre muito bem comportadinha. E isso é complicado porque ela está a conter para dentro toda essa agressividade, chama-se mesmo até agressividade contida, e das duas uma, ou mais tarde aquilo vai explodir e ela pode, e fica-se, como é que ela fez a birra deste tamanho? É panela de pressão. Ou então, a longo prazo, pode até dar doenças psicossomáticas, porque ela vai contendo aquelas emoções negativas, e nós não devemos guardar dentro de nós emoções negativas, elas devem sair, só que devem sair de forma disciplinada e controlada. Doutora Lourdes, você enquanto então educadora, né, formadora de educadores, como que trabalha nesse caso assim? Porque nós vemos na sociedade que muitas vezes nós adultos fazemos algumas birras, e isso percorre a eterna idade, né? A quarta idade e por aí se vai. Exato. Qual o papel, então, dos pais e dos educadores, no sentido de, claro que sempre depende da pessoa, né? Mas qual que é o papel dos pais e dos educadores, neste caso, então, de esclarecer a criança, como é que posso dizer? Trabalhar a criança para que ela entenda essas birras na adultidade e não continue a fazer. Porque a doutora disse que as birras são necessárias deixar que aconteça, para que a criança exponha e manifeste a sua agressividade. Exato. E como é que fica, então, esse meio termo? É tal lembrar das bases da educação, amor e disciplina, ok? Para uma boa educação tem que haver amor e disciplina, não pode só haver o amor nem só a disciplina, não é? Se damos só amor à criança, que é fundamental, dar muitos abraços, beijinhos, e recomendamos os pais e os educadores sempre usem e abusem dos abraços, dos beijinhos e dos afetos e das brincadeiras, isso é fundamental para desenvolver o amor e a criança sentir-se lá está, que tem autoestima e que é amada. Mas se nós, quando ela tem comportamentos de agressividade ou quando tem comportamentos que não são socialmente aceitos, né? Faz as birras, acha que pode fazer o que quer, ou ter os objetos que quer, a roupa que quer, comer o que quer, e se não se lhe é colocado limites, se não há disciplina, ela vai crescer como adulta a achar que pode fazer o que quer. E nós sabemos que na vida adulta a vida não é assim, os outros não vão fazer o que a gente quer, a gente não vai ter fazer o que quer no local de trabalho, então a vida ela vai ser muito mais frustrada em adulto, e quando ela tiver frustrações em adultos, ela não vai saber lidar com as frustrações. E daí, se os educadores e os pais ensinarem logo os limites, okay? Se ela perceber que ela afinal não pode ter tudo o que quer, mas continua a ser feliz, ok? Ela vai ficar frustrada porque não pode ir já brincar para a rua porque tem trabalhos para fazer, mas percebe que pode libertar as emoções de uma forma sem magoar ninguém. Qual é os limites? Não pode magoar ninguém, não pode se magoar a ela, nem estragar nenhum objeto. Então, desde que ela cumpre estas 3 regras, se ela libertar essa frustração, mas depois percebe, afinal eu estou viva, afinal está tudo bem, eu vou fazer, ok, é chato, eu tenho que ir fazer os trabalhos de casa, mas eu continuo a ser amada e não é nenhum fim do mundo fazer os trabalhos de casa, e daqui a bocado até vou brincar lá para fora. Então ela aprende a lidar com as emoções e percebe que a frustração faz parte da vida, e aprende algo muito importante, que é a resistência à frustração. É fundamental nós criarmos a resistência
resistência à frustração. E isso é através dos limites que os pais ou os educadores colocam desde cedo na criança. E isso também compromete a autoestima da criança? Está relacionada a autoestima da criança com esse tipo de educação que você está a dizer? Sim, exatamente. A autoestima é fundamental para nós termos uma boa personalidade, uma forte personalidade. É o primeiro tópico para desenvolver a forte personalidade. E como é que nós adquirimos a autoestima? A autoestima é eu gostar de mim próprio. Como é que eu, como criança, vou gostar de mim próprio? É se o meu pai ou a minha mãe gostar de mim. Como é que eu sei se o meu pai ou a minha mãe ou quem cuida de mim, os educadores, as técnicas de ação educativa, os educadores de infância, os professores, como é que eu sei se eles gostam de mim? Pelo feedback que eles me dão, que é pelo olhar, pelo afeto, pelo carinho e pelo que eles dizem. Eles dizem eu gosto de ti, eles elogiam, eles reparam naquilo que eu faço de bom. Quando eu como um bom almoço, eles dizem, olha, estou muito contente que almoçaste tudo, estou muito contente que fizeste um desenho espetacular, estou muito satisfeita porque ajudaste o teu irmão, ajudaste o teu primo a fazer aquele puzzle fantástico, ok? Então, se eu vou crescendo com estes feedbacks, eu vou acreditando em mim e gostando de mim própria. Se por outro lado eu só recebo críticas, eu devo pensar, então, minha mãe não deve gostar de mim, está-me sempre a criticar, nunca me dá afeto, provavelmente ela se calhar não gosta de mim, então eu também não vou gostando de mim. Então é fundamental a criança sentir que é amada e isso é através dos elogios que recebe por quem está à volta dela. E qual que é o pilar, então, que a doutora acha essencial para uma personalidade de uma criança, para a formação de uma personalidade de uma criança? Já há estudos bastante interessantes nessa área e há 3 pilares fundamentais para criarmos uma forte personalidade na criança. Então, o primeiro é a autoestima, ou seja, a criança gostar dela própria. O segundo é a generosidade, ou seja, ensinar, há estudos mesmo sobre isto. Quando se ensina uma criança a partilhar e uma criança a ensinar, a ajudar o outro, ela ter prazer em ajudar o outro, ela vai se tornar uma pessoa que vai ajudar os outros e ela vai ser mais feliz, porque as pessoas quando ajudam os outros, já está também estudado isso, elas sentem-se mais realizadas e sentem-se mais satisfeitas. E isso podemos ensinar logo a partir dos 2, 3, 4 anos de idade. É um desafio, porque as crianças são egocêntricas, mas podemos ensinar isso. Então o segundo pilar é a generosidade, o primeiro é a autoestima, o segundo é a generosidade e o terceiro é a sede do conhecimento, ou seja, ensinar desde cedo à criança ela querer aprender mais e mais e mais. E aprender só pelo aprender, pelo desafio de aprender, também conhecido por neofilia, não é? Gostar do novo. Okay? Então é fundamental desde cedo cultivar este desejo da criança de aprendizagem. Então aí temos uma forte personalidade, uma boa autoestima, ensinar a generosidade e ensinar a sede do conhecimento, que vai ser, se imaginarmos um adulto que gosta dele próprio, que gosta de ajudar os outros e quer sempre aprender mais, é difícil realmente não gostarmos desse adulto. Pois. Ele vai ser um adulto com carisma. De facto. Okay? E com probabilidade de sucesso, doutora, você acha? Exatamente, com mais probabilidade de sucesso, porque ele está sempre disposto a aprender mais, aceita críticas que lhe possam dar para evoluir, ou aprender mais, também vai aprender mais técnicas de fazer melhor aquilo que ele gosta, vai ajudar os outros, isso as pessoas lá está, socialmente vão adorar isso e ele vai se sentir mais feliz, porque nós sentimos muito mais felizes ao fim do dia, ajudamos várias pessoas, ao fim da semana, ao fim de uma vida, as pessoas chegam ao fim da vida e fazem o balanço para trás, não? O que é que eu fiz de bom nesta vida? E há pessoas, por exemplo, até socialmente, aparentemente, não tiveram dito sucesso profissional, até foram pessoas com escolaridades simples e tudo mais, mas como ajudaram muita gente, elas estão satisfeitas com a vida que tiveram. Elas sentem-se, não, eu gostei da vida que eu tive, foi uma vida simples, mas eu gostei porque ajudei muita gente, ajudei a minha família e pronto, passei a ajudar. Então são pessoas mais realizadas. Então se ela tiver esse prazer de ajudar os outros, ela vai ser mais feliz. Só agora é que nos estamos a preocupar com a autoestima. Então é normal que ainda, quem tem agora 30, 40, 50 anos, que possa às vezes não ter uma boa autoestima porque os seus pais, sem querer, os nossos pais, sem querer, não se preocupavam em desenvolver a nossa autoestima. Só agora é que felizmente nos estamos a preocupar com isso. E é uma responsabilidade muito grande, então, nesse caso dos pais e educadores, para essa nova visão de educação, né? De formação de uma personalidade, né? Exatamente. Ter os próprios educadores também têm que ter a tal vontade de ser do conhecimento, estar sempre a aprender o que há novo na educação para eu ajudar aqui as crianças e ter a noção que quando trabalhamos com crianças, quando temos filhos, quando temos netos, estamos a lidar com o futuro.
Okay? Ter a noção que se eu estou a trabalhar com crianças, se eu tenho um filho, okay? Se eu tenho um neto, eu estou a criar um futuro adulto e isto eu estou a influenciar o mundo. Então, o que é que eu estou a fazer para influenciar positivamente o mundo? Ou ao contrário, o que é que eu estou a fazer para influenciar negativamente o mundo? Eu estou a criar uma criança rebelde, egoísta, que só pensa nela, que acha que pode fazer tudo o que quer, ou eu estou a criar uma criança que gosta dela própria, que ajuda os outros e que sabe o limite do que é correto, o que é incorreto? O que é que eu estou a contribuir para o futuro na educação deste novo ser? Ok, doutora Lourdes. Muito satisfeita com a sua participação aqui no nosso programa e gostaria de convidá-la para uma próxima oportunidade para aprofundar mais algum desses temas aí, porque o tempo é curto, então fica todo mundo curioso para saber mais sobre determinadas áreas e eu gostaria de ver a sua disponibilidade para participar aqui de novo do nosso programa. Sem dúvida que será um prazer voltar novamente e muito obrigada mais uma vez, que adorei a oportunidade de estar aqui hoje na Rádio Horizonte FM. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.